Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: quem vai mandar no Botafogo? Textor, Eagle, Marinax, o clube social? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, sem clubismo, mas depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, dessa vez um vídeo que vai dar um trabalho, vai ser um vídeo longo pra gente tentar entender toda essa treta entre Botafogo, Eagle, Textor, SAF. Vamos tentar entender aqui nesse vídeo, mas sem clubismo, tá? Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real, classificação, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar o Flash Score, só vir no primeiro comentário, clicar, fazer o download e começar a usar. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira pra gente para trazer aqui um panorama dessa briga judicial, essa briga com ares de série de televisão, essa briga na pegada de Succession, que é uma série fantástica, das melhores que eu já vi na vida, que tá lá na HBO Max, envolvendo a SAF do Botafogo, o John Textor, o comando da Eagle Holding, a criação de uma nova empresa lá nas Ilhas Caimã, o clube social, tudo isso envolvido, e eu quero falar sobre isso. Muita gente estava me pedindo para eu fazer um vídeo sobre isso, e o vídeo está aqui. Mas desde já com o compromisso de analisar isso sem clubismo. E por que eu estou falando isso sem clubismo? Porque tudo que envolve, especial aí a questão da SAF, quase todas os debates, as discussões, ela envolve muito clubismo. Por quê? Quem tem o clube virando uma SAF, defendendo a SAF com unhas e dentes. Tem até uma coisa meio diferente aí, porque o caso do Vasco com a 777 não é bem assim, né? A torcida do Vasco também não defende a 777, também porque ela é indefensável, mas isso aí é só um parente. E torcedores de outros clubes atacando, dizendo um montão de coisa, dizendo que é injusto, dizendo que a SAF vai quebrar o clube, tudo isso. Então, tem muito clubismo envolvendo disso. E eu quero tratar isso aqui sem clubismo. Eu não estou aqui nem para defender o Textor, como boa parte da torcida do Botafogo defende de forma inquestionável, e também não estou aqui para atacar o Textor como muita gente de outros clubes ataca. Eu não estou. Eu estou aqui para trazer os fatos e trazer a minha análise disso daí. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui sem clubismo. Não precisa você já vir defendendo o Textor, ou você já vir atacar a SAF do Botafogo. Não, vamos tratar aqui as coisas do jeito que elas aconteceram para a gente fazer um desfecho no final. E eu vou ficar olhando aqui para esse lado, porque eu estou aqui com o meu roteiro, porque é um tema de muitos detalhes, então a gente precisa falar. Vamos lá, vamos voltar lá em 2022, quando o Textor comprou a SAF do Botafogo, mas também comprou o Lyon na França. E para comprar o Lyon da França, o Textor pegou um empréstimo com a Ares Management, que é um dos grandes fundos de investimento dos Estados Unidos, na ordem de 425 milhões de euros. O Textor pegou esse dinheiro emprestado para comprar o Lyon, dentro daquela ideia do Textor de uma rede de clubes, uma rede multiclubes. E aí foi lá e comprou o Lyon. Desse valor de 425, o Textor pagou mais ou menos metade desse empréstimo. Inclusive usou a venda da parte minoritária que ele tinha no Crystal Palace da Inglaterra para quitar parte desse empréstimo com o Ares Management, mas ele não pagou tudo. Ele ainda deve desse empréstimo mais ou menos 200 milhões de euros, cerca de 200 milhões de euros. Para pegar esse empréstimo, o Textor colocou como garantia, qualquer pessoa, até os bilionários, eles precisam de garantia, precisam oferecer garantia para pegar o empréstimo. O Textor colocou como garantia desse empréstimo ativos da SAF do Botafogo
incluindo todas as ações que o Textor tinha da SAF do Botafogo. O Textor, quando comprou o Botafogo, comprou a SAF do Botafogo, ele comprou 90% das ações da SAF Botafogo, 10% continuaram com o clube social, com o Botafogo de Futebol e Regata. Como ele não pagou, a Ares Management, nesse momento, entende que ela, Ares, é a dona do Botafogo, porque como o Textor não pagou o que ele devia, ainda deve cerca de 200 milhões de euros, a Ares executou a garantia, entre elas as ações do Textor da SAF do Botafogo. Então, nesse momento, o Textor entende que ele é o dono do Botafogo e a Ares Management também entende que ela é dona do Botafogo porque foi usado como garantia. Até aqui, esse é o primeiro cenário para a gente entender. Vamos agora para o Lyon. Quando comprou o Lyon, o Textor assumiu o controle, as decisões do Lyon, e desde então, desde lá do meio de 22, o Lyon vem passando por problemas financeiros. Boa parte desses problemas financeiros são atribuídas a uma gestão ruim, a uma gestão mal feita pelo próprio John Textor. Tanto é que o órgão lá que controla as finanças dos clubes da França rebaixou o Lyon depois do último campeonato francês por conta de gestão financeira que eles consideram temerária. A condição financeira do Lyon era muito ruim. E aí o Lyon o Lyon foi rebaixado, na verdade, né? Ele chegou a teve uma decisão oficial dizendo que o Lyon estava rebaixado. O Lyon começou a negociar, a entender o que ele precisava para evitar o rebaixamento, e entre as condições estava que John Textor saísse do controle do Lyon. Isso foi colocado na mesa, dizendo, tá bom, vocês querem que o Lyon, que quer reverter o rebaixamento do Lyon? Entre outras coisas, precisa que o John Textor saia do comando do clube, do Lyon. E assim foi feito. Tanto é que a Michelle Kang, uma executiva sul-coreana, assumiu e hoje é quem manda, hoje que é quem dá as ordens no Lyon. Só que no entendimento da Eagle Holding, o que é a Eagle Holding? Eagle Holding é a empresa cujo Textor é o acionista majoritário, ou seja, a empresa ela é do John Textor, a Eagle Holding. Ela entendeu que, pelo fato do Textor não ter pago o investimento, não ter pago o empréstimo para comprar o Lyon, e pelo fato do Textor ter sido afastado do comando do Lyon por uma gestão financeira ruim, que era prejudicial para a Eagle que o John Textor continuasse mandando também na Eagle, na própria empresa. Então, a situação deste momento na Eagle Holding, que é a empresa criada pelo John Textor, que o John Textor tem o maior número de ações, era que o John Textor fosse tirado do controle também da Eagle Holding. O John Textor foi tirado do controle do Lyon e também por decisão dos sócios, acusando o John Textor de uma gestão ruim, que o John Textor também fosse retirado do controle da Eagle Holding. Então, desde abril deste ano, a Eagle Holding tirou o John Textor do controle. O que é tirar do controle? O John Textor, ele, mesmo sendo dono, ele não tem mais o poder de decisão da Eagle. E desde abril de 25, quem determina as ações, quem tem o controle da Eagle Holding é o advogado escocês Christopher Mallon, desde abril de 25, tá? E aí as coisas continuaram assim, tanto é que 2 semanas atrás saiu a informação de que o Botafogo de Futebol e Regatas, né, a parte social do Botafogo, evitou que o John Textor saísse do comando do Botafogo porque ela se manifestou a favor do John Textor. Essa decisão do Botafogo de Futebol e Regatas tem a ver com isso aqui. Essa decisão da Eagle Holding de tirar do comando da empresa o John Textor desde o fim de abril de 25.
Então, desde o fim de abril de 25, John Textor não toma mais as decisões, ou não deveria mais tomar as decisões, pela Eagle Holding, que é a empresa que toma conta de todos os ativos do grupo, incluindo os times de futebol. E aí, o que aconteceu? O Textor, vendo que ele já não mandava mais no Lyon, vendo que ele corria o risco de não mandar mais na própria empresa, ele veio para o comandar a SAF do Botafogo e começou a tomar várias ações para não perder o controle do Botafogo. E aí, para isso, ele se vale de uma cláusula que está lá no contrato de compra da SAF do Botafogo, essa cláusula que diz que para haver a mudança no comando da SAF do Botafogo, que hoje é comandada pelo John Textor, é preciso ter a autorização do clube associativo, que é uma cláusula que, segundo a informação que eu tive, a Eagle vai questionar ou está questionando na justiça. Porque é como se fosse assim, você vende uma empresa, 90% de uma empresa, para alguém, para um grupo. E aí, para você trocar o comando dessa empresa, você precisa da autorização de quem tem 10%. Então, a Eagle entende que essa cláusula é uma cláusula, não sei se ilegal, mas é uma cláusula que não deveria existir, não deveria funcionar, porque você dá o poder, na prática, quem tem 10%, que é o Botafogo social, o poder de decidir ou de autorizar a troca em quem tem 90%. E aí, isso manteve o comando do Botafogo na mão do John Textor. Qual é a situação hoje? A situação hoje é que o Ares Management, que é quem tem, que é credor do John Textor e que está comandando as decisões da Eagle Holding, da empresa que hoje tem todos os clubes, ela até aceita se desfazer do Botafogo, mas ela coloca uma condição para vender o Botafogo, ainda que para o próprio John Textor, que o John Textor saia do comando do Botafogo, ainda que provisoriamente. Para quê? Para o John Textor não estar nas duas pontas da operação. Porque se o John Textor está comandando a SAF do Botafogo e a SAF do Botafogo vai ser vendida para o próprio John Textor, para uma outra empresa do John Textor, a Ares Management quer que o John Textor saia do comando do Botafogo, pelo menos enquanto ele faz esse procedimento para recomprar o Botafogo e tirar o Botafogo da Eagle Holding. Então, isso está travando um possível negócio da venda da SAF do Botafogo para uma nova empresa criada pelo próprio John Textor. O João Paulo Magalhães, que é o presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, é contra, como já fomos falado, é contra que o John Textor saia do comando do Botafogo, ainda que provisoriamente. E isso está travando o negócio, porque a Eagle Holding entende que é um conflito de interesse você pegar a SAF do Botafogo, que é comandada pelo John Textor, vender para uma empresa, para uma outra empresa também do John Textor. Então, essa é uma condição da Ares Management para vender o Botafogo, que o John Textor saia do comando do Botafogo. E aí, nesse impasse, começaram a acontecer alguns movimentos. O John Textor criou uma outra empresa, também chamada Eagle. Isso é que eu não entendo. Para que também continuar chamando Eagle, né? Ele gosta tanto do nome Eagle assim. Criou o Eagle Group, uma empresa com sede nas Ilhas Caimã, para fazer essa recompra do Botafogo. E aí separar totalmente Botafogo, SAF Botafogo, da Eagle Holding, do Lyon, dos outros ativos lá, da Ares, da Michele Kang, tudo isso. Então ele quer separar, ele quer tirar a SAF do Botafogo, que está aqui junto com a Eagle Holding, ele quer tirar e passar para a Eagle Group, a empresa lá das Ilhas Caimã. E aí ele faria isso, tiraria tanto o Botafogo quanto o Molenbeek, lá o clube belga, do controle da Eagle Holding. Para isso, o que o Textor fez? Ele fez um movimento do mundo de negócios, de diluir as ações para captar 150, para captar um crédito
da SAF do Botafogo de 150 milhões de euros para essa nova empresa. E a Eagle Group das Ilhas Caimã passaria a ser dona do Botafogo, essa comandada pelo John Textor. Para fazer essa cessão de créditos de 150 milhões de euros, a SAF do Botafogo fez duas reuniões. Uma Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas do Botafogo e uma reunião do Conselho de Administração do Botafogo. Todas essas duas reuniões aconteceram no dia 17 de julho. E ali eles fizeram toda essa permissão para essa operação. Criar a Eagle nas Ilhas Caimã e ceder créditos da SAF do Botafogo no valor de 150 milhões de euros para essa Eagle Group das Ilhas Caimã. A Eagle Holding, que é a empresa que está lá comandada pelo Malon, ela entende que essas duas reuniões são ilegais. E aí, a questão, nesse momento, foi feita a criação da Eagle Caimã, da Eagle das Ilhas Caimã, foi passada essa cessão de créditos de 150 milhões de euros da SAF do Botafogo para a Eagles Ilhas Caimã, mas que isso precisa ser pago. Esses 150 milhões de euros precisam ser pagos. Só que neste momento, o John Textor, é até curioso falar isso para um bilionário, mas neste momento o John Textor está sem dinheiro. É isso mesmo. O que quer dizer isso? Neste momento o John Textor não tem liquidez. O que é ter liquidez? É ter dinheiro na conta. Você pode ter um patrimônio gigantesco, mas esse patrimônio ser em imóveis, ser em ações, ser em, investimentos, e aí você não conseguir pegar esse dinheiro. Então, quando você não tem dinheiro na conta, mesmo tendo patrimônio, mas não tem dinheiro na conta, você diz que você não tem liquidez. É exatamente o que diz o áudio vazado do Carlos Augusto Montenegro, aquele ex-presidente do Botafogo. Ontem, na terça-feira, o Globoesporte.com trouxe um áudio vazado do Montenegro, em que ele diz assim... O Textor, esse é um áudio do Montenegro, tá? Aliás, o que o Montenegro tem de áudio vazado também é brincadeira, né? Ao longo aí da relação do Montenegro com o futebol, o Montenegro já tem muito áudio vazado. Ele deveria tomar cuidado para quem ele manda áudio, mas não tem nada com isso também não. Ele diz o seguinte: o Textor agora está tentando sair fora da Eagle. Na verdade, já saiu no papel, parece que é isso. Mas está tentando ficar com o Botafogo. Só que ele precisa de dinheiro. Ele, pessoa física, não tem dinheiro. E está tentando falar com outras pessoas para ajudar a comprar. A Ares não quer negociar muito com ele, mesmo que ele tenha dinheiro. Deve ter feito algumas e outras coisas não muito interessantes, disse o Montenegro, tá? Aí ele fala assim, aí ele fala do Ares lá, que o Ares tem um fundo de investimento nos Estados Unidos, parará, e que o Textor não está conseguindo pagar os investimentos, inclusive amortizou uma parte lá com o dinheiro do Crystal Palace, parará. Aí o Augusto Montenegro fala assim, não tem dinheiro e perdeu as ações da SAF do Botafogo. Os caras executaram as ações que foram dadas em garantia. O Textor agora está tentando sair fora da Eagle. Então, assim, o Montenegro disse nesse áudio que a Ares executou as garantias, as ações da SAF do Botafogo e que, nesse momento, quem deveria mandar no Botafogo, na SAF do Botafogo, é a Ares. Então, a questão aí é essa. Hoje, o John Textor quer recomprar, entre aspas, a SAF do Botafogo para tirar a SAF do Botafogo da Eagle Holding, tirar do controle do Malon, da Kang, e tirar a união lá com o Lyon e tudo isso. Mas como ele não tem dinheiro, não tem liquidez nesse momento, aí que entra lá o empresário grego, o Ângelo Marinakis, que é dono do Olympiacos, que é dono do Nottingham Forest, e ele seria o cara que daria liquidez para o Botafogo, para a operação do Textor. Ele entraria com cerca de 200 milhões de euros, 100 milhões para comprar, para recomprar a parte do Botafogo, para tirar ela da Eagle Holding para Eagle Caimã,
e também adiantaria um empréstimo de mais 100 milhões de euros para o Botafogo. O Marinacci faria isso e, como garantia, receberia o quê? Ativos do Botafogo. Que ativos são esses? Ações da SAF do Botafogo, direitos de TV até 2029, direitos de jogadores, direito de bilheteria, outros ativos do Botafogo. Então, o Textor, como ele está sem dinheiro, ele usaria dinheiro do Marinacci para fazer essa operação, para efetivar essa operação, e aí o Marinacci, em troca, como garantia, ganharia todos esses direitos do Botafogo. Tem uma questão. O Marinacci, no fim de semana, disse que não tem nada disso acontecendo. Ele se pronunciou oficialmente, dizendo que ele não está negociando com o Textor, ele não tem parceria com o Textor, ele não quer comprar o Botafogo. Ele falou isso. Só que muita gente do mercado entendeu como isso uma coisa normal do Marinacci fazer, de que ele não ia ficar falando demais para dificultar o negócio. Então, essa postura do Marinacci é uma postura esperada, é uma postura normal no mercado dele dizer que não tem nada disso rolando, mas que muita gente entende que o Textor e o Marinacci estão cada vez mais juntos nisso. E aí, nisso, começou uma briga na justiça. Diante de todo esse cenário, começou uma briga na justiça. O Textor e a SAF do Botafogo entraram com uma ação judicial na semana passada e, para isso, usaram o mesmo escritório de direito que conseguiu desvincular o Vasco da 777, tá? Pedindo que fossem reconhecidos os direitos do Textor continuar à frente da SAF do Botafogo, até pela cláusula do contrato de venda, dizendo que o clube social tem que autorizar a troca no comando da SAF do Botafogo e que o clube social quer que o Textor continue. E para isso afastar a Eagle Holding do comando do Botafogo. A Eagle Holding, que é essa comandada pelo Malon, contra-atacou na justiça e nesta segunda-feira dessa semana, entrou na segunda vara empresarial do TJ, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acusando o Textor de ter feito coisas ilícitas no comando do Botafogo, porque, segundo a Eagle Holding, ele não tem mais o comando do Botafogo. Que o Christopher Malon, que hoje quem comanda tudo da Eagle Holding, não foi consultado e não autorizou as assembleias, aquelas duas reuniões lá, a Assembleia Extraordinária e a reunião do Conselho, que criaram a Eagle Caimã e passaram a cessão dos créditos da SAF do Botafogo para Eagle Caimã e das Ilhas Caimã. Então, a coisa está lá na Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio tem essas duas coisas para trabalhar. A ação do Botafogo contra a Eagle Holding, e a ação da Eagle Holding contra a SAF do Botafogo. E também começaram uma guerra de narrativas aqui. Ontem, ou anteontem, o Botafogo enviou uma carta ao Lyon, em que ele cobra do Lyon 400 milhões de reais em empréstimos feitos do Botafogo para salvar a condição financeira do Lyon. Nessa carta, olha que situação, nessa carta o Botafogo admite que vendeu jogadores, entre eles o Igor Jesus, entre eles o Luiz Henrique, o Jair e o Savarino, vendeu esses jogadores por menos do que eles valiam. Por isso que quando a gente falou, o Jair foi vendido barato, o Igor Jesus foi vendido barato, nessa carta, a SAF do Botafogo admite que vendeu esses jogadores por menos do que eles poderiam ser vendidos, porque ela precisava de pressa para repassar esse caixa, para repassar esse dinheiro para o Lyon, para melhorar a situação financeira do Lyon, para o órgão que administra as finanças dos clubes lá na França entender que o Lyon estava saudável. E agora, além de outros repasses, além de repasse de premiação, quando o Botafogo ganhou dinheiro do título da Libertadores, do título do Brasileiro, então isso foi repassado para melhorar a condição financeira do Lyon. Lembre que para a Eagle Holding o conceito era de caixa único. É como se todos os clubes do grupo, né, o Botafogo, o Lyon, o Molenbeek, todos eles tivessem uma mesma conta de receita. E aí você fosse pagando e administrando e investindo esse dinheiro único. E agora o Botafogo cobra do Lyon 400 milhões de reais desses valores emprestados.
A Eagle Holding também traz uma narrativa dizendo que as ações do Textor são ações temerárias, fraudulentas, e que ele vai levar tanto a SAF Botafogo quanto a Eagle Holding para a ruína se ele não for afastado do comando. Então tem uma batalha judicial de um processando o outro no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e tem também uma guerra de narrativas aí, com o Botafogo dizendo que o Lyon deve, a SAF do Botafogo dizendo que o Lyon deve dinheiro ao Botafogo, e a Eagle Holding dizendo que o Textor está levando a empresa e a SAF do Botafogo para a ruína. O que eu vejo aqui acontecendo? Essa briga na justiça, se ela continuar na justiça, ela vai demorar muito. Ela vai ser uma briga que vai demorar, porque isso tá no tribunal, tá na justiça comum, e a gente sabe que a justiça comum tem suas demoras. No curto prazo, a situação só poderia ser resolvida se houvesse um entendimento. Partindo do princípio que a Ares aceita vender, negociar o Botafogo, se os dois se entendessem, e aí teria que chegar a um meio termo de ver o que poderia acontecer, o Botafogo poderia ser vendido lá para Eagle Cayman, e a coisa continuar. Eagle Holding vai para um lado, Eagle Cayman com SAF, Botafogo e Molenbeek para o outro. Teria que chegar ao entendimento. Não sei como é que seria esse entendimento. Se a SAF do Botafogo ficar com o Textor, é preciso entender. O Textor vai ter fôlego financeiro para continuar investindo no Botafogo? Qual seria a participação do Marinakis, do Ângelo Marinakis, do Evangelos, né? Não é Ângelo, é Evangelos Marinakis, na condução do Botafogo? Ele ia ser um cara participativo, ativo, ou ia continuar com o Textor, com menos poder de investimento? Se por um acaso a decisão da justiça for para a Eagle Holding ficar com o Botafogo, o que a Eagle Holding vai fazer com o Botafogo? Ela vai vender o Botafogo? Ela vai manter o Botafogo? Se mantiver o Botafogo, com que prioridade ela vai continuar? Ela vai entender o Botafogo como prioridade? Ou o Botafogo vai ser só mantido ali, ser tocado e sem muita despesa, sem muito investimento? Porque o Lyon está passando por problemas, a SAF do Botafogo precisa de investimento também. Como é que vai ser essa condução? São questionamentos que a gente tem. No curto prazo, o pessoal pergunta, qual o impacto no time agora? Pelo que eu andei lendo, pelo que eu andei conversando também com pessoas, reforçar o time, o Botafogo já reforçou antes desse imbróglio todo. Só lembrar, o Botafogo reforçou bastante o time, até para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Chegou o Montoro, chegou o Pantaleão, o Caio Pantaleão, chegou o Joaquim Corrêa, chegou o Arthur Cabral e por aí vai. Então, os jogadores já chegaram. Tem que ver se, no meio desse imbróglio, outros jogadores vão chegar. Outros jogadores que iriam chegar, vão chegar. Impacto no time, eu só vejo, no momento, numa situação. Se o salário atrasar. Se o salário atrasar, aí eu acho que pode ter um impacto no time, porque a gente sabe que o jogador com salário atrasado tem problemas, tem dificuldade. Então, que até o momento não é o cenário. Então, impacto agora para o time, no curto prazo, não me parece que vai acontecer neste momento, a menos que comece a atrasar salário, que nesse momento não é o cenário. O Botafogo, qual vai ser o futuro da SAF do Botafogo? Isso é difícil da gente saber. O torcedor do Botafogo, tem muitos que estão confiantes e dizem, não vai mudar nada, o Textor vai continuar, o Textor tem muito dinheiro e tudo mais. Pode ter esse entendimento? Pode. Muito torcedor que está talvez incomodado com o sucesso do Botafogo acha que o Textor é um picareta, que o Textor vai se ferrar, que o Botafogo vai voltar aos dias de vacas magras. Pode acontecer? Pode também. Pode. Nós não sabemos como é que vai ser o desfecho disso. Mas hoje a gente tem elementos para dizer uma coisa ou outra? Não. A gente tem que aguardar. A gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer.
para ver quem vai ganhar essa batalha na justiça, se é que a batalha vai continuar na justiça, quem vai de fato ficar com o comando do Botafogo, se vai continuar com o John Textor, tendo o Marinakis ao lado, e aí tem que entender qual vai ser a influência, o poder de decidir do Marinakis nessa situação, ou se vai continuar no comando da Eagle Holding e entender. A gente precisa entender. O cenário é esse que eu trouxe aqui, um vídeo de meia hora, só trazendo os elementos que aconteceram, uma análise no fim, mas para fechar, no curto prazo, eu acho que, no curto prazo que eu digo, até o fim do ano, eu acho que isso não vai impactar no time, porque o time já se reforçou e até aqui o cenário não é de salários atrasados. Se começar a atrasar, muda de figura. Agora, o que vai ser o futuro do Botafogo, aí só quem tem bola de cristal, só esperando para ver. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, entendeu o que eu expliquei? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, baixa o app do Flash Score, totalmente de graça para você não paga nada, e é um app que te traz todo o acompanhamento estatístico do Brasileirão, das outras competições, da Copa do Brasil, que tem, né, rodada nesta quarta, além também de acompanhamento de resultados, classificação, tudo isso em tempo real, de graça no seu celular. Você não paga nada, nem para baixar, nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.